Hebreus, capítulo 4, versículos 14 e 16 dizem assim: Portanto, vimos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Mas como foi a última oração de Jesus? Como foram as declarações que Jesus fez nos seus últimos momentos? Eu sou o Pastor Alan e essa é mais uma Quinta Teológica. Toda quinta, aqui no Teu Legal, você tem um estudo, às vezes sobre um determinado trecho das Escrituras, como é o caso de hoje, a oração de Jesus, às vezes é sobre algum determinado tema específico, e aí a gente vê todo um panorama, toda uma fundamentação bíblica sobre isso, às vezes sobre um determinado postulado teológico, e aí a gente vai entender por que a teologia entende determinada situação ou determinada coisa daquela maneira. Mas a ideia é sempre aumentar a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com as Escrituras e a sua comunhão com o próximo. Então, se você tem qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, você pode postar aqui como um comentário, porque eu leio todos os comentários. Se possível, eu faço as quintas teológicas dentro daquilo que vocês têm pedido. Às vezes é uma dúvida muito pontual, então às vezes ela vai entrar dentro de um vídeo, né, dentro de um outro estudo, eu vou tentar responder isso. Às vezes ela é muito pontual e aí eu acabo respondendo nos comentários mesmo. Mas você pode colocar aqui porque eu respondo todos os comentários que estão ali. Ao mesmo tempo eu peço para você, se você não é inscrito no canal, você se inscrever no canal e deixar o seu gostei e compartilhar essa mensagem. Isso faz com que o YouTube entenda que essa mensagem é relevante, esse estudo é relevante e assim ele envia para mais pessoas. Então você nos ajuda fazendo essa atitude. E nós estamos sempre à disposição aqui para te ajudar. Você tem os nossos contatos aqui na descrição do vídeo também. No último vídeo que nós falamos sobre João, eu falei que o Evangelho de João ele era centrado, é lógico que o Evangelho de João não conta apenas esse trecho, mas a parte central é mais denso, João é mais detalhista, João é mais centrado, né? A parte central do Evangelho de João é contando os últimos dias da vida de Jesus. Né? Ali ele vai se preocupar em narrar ainda com muito mais detalhes os últimos dias do ministério de Jesus aqui na Terra, né? De Jesus antes da crucificação. Então, o Evangelho de João ele vai ter essa centralidade e tal. E no capítulo 17 há uma oração muito interessante. E essa oração, talvez a sua Bíblia tenha aqueles títulos nos capítulos. Veja lá na sua Bíblia se ela vai dizer assim que é a oração sumo sacerdotal. Essa oração é a oração em que Jesus faz nas funções de sumo sacerdote. Então Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, ele grava, o Evangelho de João gravou essa oração de Jesus. O sumo sacerdote, ele era mais do que um sacerdote, né? Sumo quer dizer, em espanhol é suco. Em Portugal eles também usam o termo, ao invés de suco, sumo, porque é quando você tirou a essência. Então você pegar uma laranja e tirar o sumo da laranja, em espanhol se escreve com Z, em português se escreve com S, mas tirar o sumo da laranja é tirar a essência, tirar o mais precioso, tirar
né, você descarta o que há de não tão precioso, né, e você fica ali com a essência da fruta. A ideia de sumo é exatamente essa, de que você está ali com a essência, com o mais refinado, com o mais precioso. Então Jesus se apresentando como o sumo sacerdote significa exatamente isso, de que ele era, entre todos os sacerdotes, ele era o sacerdote mais precioso, mais excelente, o mais refinado dos sacerdotes. Né? Então, para entender o que é um sacerdote, então eu separei algumas das funções sacerdotais. O sumo sacerdote, ele é o líder dos sacerdotes. Ele tinha no tabernáculo ou no templo, tanto faz, ele tinha uma série de obrigações, uma série de funções e uma série de ações que só podiam ser executadas por ele. Eu separei algumas. Levítico 21 vai dizer que o sumo sacerdote era o responsável por realizar os sacrifícios. Não precisa nem dizer o que Jesus fez aqui, né? Então, era o sumo sacerdote que realizava os sacrifícios. Levítico 21 também vai dizer que ele era o responsável por conduzir as cerimônias. Quer dizer que ele era o único que fazia as cerimônias, mas ele conduzia as cerimônias. Ele era o líder. Agora vai ser feito isso, agora vai ser aspergido o sangue, agora vai ser feito isso, agora as gorduras serão queimadas, né? Tem todo aquele ritual. É o sumo sacerdote que lidera a cerimônia. Também ele é o responsável pela expiação dos pecados, não que ele retirasse os pecados, mas a cerimônia de expiação dos pecados é responsabilidade do sumo sacerdote. Levítico 22 vai dizer que é o sumo sacerdote quem pedia perdão a Deus pelo povo. Perfeito, né? Jesus, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Então, Levítico 22, versículo 12, vai dizer exatamente isso, que o pedido de perdão pelo povo é realizado pelo sumo sacerdote. Levítico 24, versículo 9, diz que é o sacerdote quem arrumava o pão no lugar santo. E aí nós temos a última ceia, né? Justamente Jesus dizendo, esse é o meu corpo, e entregando o pão aos discípulos, entregando seus discípulos. Levítico 13, 2, versículo 2, que vai dizer que é o sumo sacerdote que relatava a presença ou a cura da lepra, porque lembra que a pessoa que tinha lepra, ela era separada do povo, e aí quando ela era curada, ela se apresentava ao sumo sacerdote, que a examinava e dizia se havia sido curada ou não. E quantas pessoas Jesus curou, né, e disse, seus pecados estão perdoados, você está curado, né, ou então levante-se e ande. Jesus faz declarações a respeito dessas pessoas. Jesus, ou melhor, Êxodo 30, 19, diz que o sumo sacerdote, antes de servir, ele era o responsável por lavar mãos e pés. Não precisa nem dizer na história de Jesus quando isso aconteceu. Deuteronômio 17, 12, fala que era o sumo sacerdote quem tinha o direito de julgar qualquer causa. Então, ele, por excelência, ele era o juiz de uma determinada questão, né? E aí, era o sumo sacerdote, havendo qualquer discrepância ali, o sumo sacerdote tinha também a função de juiz. E o sumo sacerdote tinha uma roupa especial, uma demonstração clara de que ele era o sumo sacerdote. E por mais que seja irônico, nós não podemos esquecer que Jesus também morre com uma roupa especial. No caso de Jesus, ele morre com uma coroa. Uma coroa que foi feita de modo irônico, mas era uma coroa que representava bem o papel dentro do grande plano de Deus, representava bem o papel que Jesus ia exercer ali. Era uma coroa que representava alguém sendo sacrificado, ou o cordeiro sendo morto e sendo imolado. Então Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote sem a menor sombra de dúvida, e entre os principais requisitos, esses são os principais funções do sumo sacerdote, Jesus as cumpre e as cumpre com excelência.
Jesus é aquele que oferece o melhor sacrifício. Veja o que vai dizer Hebreus 7, versículo 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem a necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Então aqui mostrando que Jesus, como sumo sacerdote, ele se oferece como sacrifício e, portanto, o seu sacrifício é suficiente para de uma vez por todas recebermos o perdão sobre os nossos pecados. As funções sacerdotais são cumpridas por excelência. Veja o que diz Hebreus 8, versículos 5 e 6. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Palavra de Hebreus, hein? É superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, sendo baseada em promessas superiores. Ou seja, a aliança que Deus estabelece conosco por meio de Cristo Jesus, ela é uma aliança maior do que a aliança do Antigo Testamento. Terceiro ponto, Cristo é o sumo sacerdote do templo que havia lá no céu. Então, nós vimos ali em Hebreus 8 dizendo que o templo da terra era uma cópia do templo do céu. Hebreus 8, versículos 1 e 2 vai demonstrar justamente isso. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ou seja, Deus no céu ergueu um tabernáculo do qual Jesus é o sumo sacerdote e lá Jesus serve no templo. Isso você vai encontrar o que Jesus faz, você vai encontrar lá em Apocalipse. Mas Hebreus 8 está dizendo exatamente isso, que o sumo sacerdote, aquele que pede perdão diante do Senhor lá nos céus, é o próprio Jesus. Jesus é o sacerdote plenamente puro. Hebreus 4, versículos 14 e 15 vão demonstrar isso. Portanto, temos visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Então o sumo sacerdote, primeiro ele pedia perdão sobre a sua vida. Jesus não precisa fazer isso, né? Por quê? Porque as Escrituras, Hebreus 4, diz que ele passou pelas tentações sem pecado. Por isso um sumo sacerdote mais excelente. E Jesus também ministra em um tabernáculo melhor e provoca a verdadeira expiação, o verdadeiro perdão das nossas transgressões. Hebreus 9, versículos 11 e 12 vai dizer isso. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, que não pertence a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Então Jesus é, sem sombra de dúvida, o sumo sacerdote mais excelente, aquele que cumpre perfeitamente as funções sacerdotais e está diante do Senhor no seu templo santo, realizando a expiação total, trazendo sobre nós o perdão total. E aí é por isso então que eu queria convidar você a conhecer a oração que Jesus faz, em que nessa oração nós compreendamos a função do sumo sacerdote e compreendamos esta oração que está lá em João 17 como sendo a oração do sumo sacerdote. A ideia da oração que traz o perdão
sobre a nossa vida. Eu acho que essa oração não é tão conhecida, mas a oração de Jesus que é mais conhecida é a oração do Pai Nosso. Tem muita gente que acha que é a única oração de Jesus que está gravada na Bíblia. Não, tem essa oração de João 17, que também é uma oração bastante interessante, e que é a oração do sumo sacerdote, que é o que eu queria ver contigo trecho a trecho, né, a partir de agora. Então, vai estar aparecendo aqui do ladinho o trecho, você não precisa necessariamente abrir a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui, porque daí você acompanha exatamente a mesma versão que eu vou estar lendo, mas eu vou lendo versículo a versículo, ou paraxá, né, trechinhos, trecho a trecho das Escrituras, e cada pouco eu vou parando para a gente poder analisar. Vamos acompanhar comigo? Então, João, capítulo 17, a partir do versículo 1, a oração do sumo sacerdote Jesus Cristo diz assim, Jesus o Cristo, né, o Senhor, diz assim. Então, versículo 1 a 3 é a nossa primeira paraxá. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Então, Jesus faz ali a sua prédica, depois disso ele para. Olha para o tabernáculo onde era o sumo sacerdote, volta-se a conversar com Deus e fala, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Aqui é uma troca, né? Então, ao ser glorificado, Jesus está glorificando a Deus. Ou seja, não é para si, mas para o outro. Jesus mais uma vez se entregando. Versículo 2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus, a quem o enviaste. Ou seja, a oração aqui é dizendo, a essência final é que as pessoas conheçam a Deus. E conhecer a Deus com excelência é por meio daquele que o próprio Senhor enviou, por meio de Cristo Jesus. Versículo 4 vai dizer, aqui volta a estar em primeira pessoa, volta a estar de modo pessoal. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que maravilha, Jesus lembrando do tempo que antes mesmo, tempos imemoriais, antes mesmo de haver a construção do mundo, do universo, antes lá de Gênesis 1, estava Jesus com Deus e Jesus está lembrando, saudoso desse tempo, desde aquela época. Eu estou contigo e o Senhor está comigo. Em todos os tempos, Jesus e Deus sendo um. Versículo 6. Eu revelei teu nome para aqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Que maravilha, Jesus, poder nos apresentar diante do Senhor, dizendo, Senhor, olha aqui, eu os resgatei, eles ouviram a sua palavra e a cumpriram, eles ouviram a sua palavra e obedeceram. Eu reapresento eles ao Senhor, eu estou lhe devolvendo esses que sempre te pertenceram. Versículo 7, agora eles sabem de tudo o que me deste, sabem que tudo o que me deste vem de ti. Jesus reconhecendo aqui a provisão divina, sabem que tudo que se operou na vida de Jesus vem do Senhor. E aí, inclusive, as coisas que a princípio podem não parecer muito boas. O próprio sacrifício na cruz é um plano divino. Então, Jesus está agradecendo a Deus porque passou por privações, porque passou por dificuldades, porque teve fome, porque teve sede. E mesmo assim, ele reconhece que tudo isso era provisão do Senhor porque era necessário que acontecesse. E, inclusive o seu sacrifício na cruz, que ainda não tinha acontecido, mas que Jesus já tinha aqui consciência que iria acontecer, Jesus já está agradecendo. Obrigado, Senhor, porque me deste a oportunidade de morrer na cruz e assim resgatar aqueles que te pertencem. Oh, aleluia! Desculpe. Versículo 8.
pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconhecem que eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Ou seja, nós Jesus agradecendo porque reconhecemos quem Ele é. Versículo 9. Eu oro por eles, eu peço por eles, eu rogo por eles. Eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Aqui nós vemos uma restrição muito clara. Jesus está pedindo por aqueles que caminham com Ele e por aqueles que reconhecem que Ele é o Senhor. Como sumo sacerdote é preciso isso. É preciso que a pessoa tenha o desejo de caminhar com Jesus. E Jesus está dizendo claramente aqui, eu não estou rogando pelo mundo, eu estou rogando por aqueles que me deste, pois eles são teus. Aqueles que seguem a Jesus pertencem efetivamente ao Senhor. Tudo o que eu tenho é teu. Um processo de entrega total. Versículo 10. Tudo o que eu tenho é teu. E tudo o que tens é meu. Filho ótimo esse, né? Tudo que eu tenho é provisão do meu Pai. Mas olha que Pai maravilhoso. Tudo que o Pai tem também é do Filho. E eu tenho sido glorificado por meio desses que o Senhor me deu. Versículo 11. Eu não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como eu e tu somos um. Jesus aqui está consciente de que nos ama tanto e de que passaremos por privações, passaremos por dificuldades, e que ao ir, Ele não estará mais conosco. Mas Ele pede ao Senhor que não nos deixe sozinhos. E por isso que Deus prontamente nos envia o Espírito Santo, para que caminhemos o tempo todo com Deus. Versículo 12. Enquanto eu estava com Ele, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Agora eu vou para ti. Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Jesus está dizendo, eu vou passar por dores, vou passar por dificuldades, vou sentir inclusive o abandono, mas eu vou com alegria. E que bom que eu tenho essa revelação antes disso tudo acontecer, para que eles também possam perceber isso. Versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus restabelecendo a nossa identidade de cidadãos do céu. Jesus restabelecendo aqui a nossa identidade que pertencemos a Deus e pertencemos à nação santa. E olha o que ele diz no versículo 15. Eu não rogo para que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são desse mundo, e ele reitera, como eu também não sou. Nós estamos aqui por uma razão, nós estamos aqui por uma missão e Jesus sabe disso e pede com que Deus caminhe conosco para que nesse tempo em que estamos aqui, que é uma parcelinha só do que temos a viver eternamente diante de Deus, mas que nós possamos aqui sermos protegidos do maligno. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que é tão importante conhecer as Escrituras, porque ela faz a Escritura, a revelação de Deus, é ouvindo, é conhecendo a Deus, é conhecendo as Escrituras que nós nos santificamos. Assim como enviaste ao mundo a tua palavra, eu os enviei ao mundo. Jesus dizendo, eu estou enviando eles a todos os povos, a todas as nações, para que o seu nome seja conhecido. Até os confins da terra, como é o caso aqui da América, porque se pararmos para pensar num homem lá do Oriente Médio, no século I, pensando que depois, chegando lá no fim do Mourocos, ou chegando no fim da Espanha, que era a Península Ibérica, o fim do mundo conhecido, olhando para aquele enorme daquele volume de água do mar,
olhando o Mar Morto ou olhando os mares que por ali tinham, de repente se deparar com o Oceano Atlântico e imaginar que do outro lado daquela água ia haver uma porção de terra chamada América e que haveria 20 séculos depois nações ali louvando o nome do Senhor, era literalmente os confins do mundo, e desde aquela época Jesus já estava preocupado conosco em todos os tempos, em todos os lugares. Versículo 19 vai continuar dizendo: em favor deles eu me santifico, para que eles também estejam em santidade e sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles. Olha o coração de Jesus aqui. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Talvez lá em 2020, talvez em 2021, 2022, Jesus, sabendo que nós estaríamos hoje louvando o seu nome, minha oração não é apenas por esses que aqui estão hoje. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós e que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Dei-lhes a glória para que me deste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Jesus reforçando essa ideia de que é um com o Pai. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam louvados pela unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus está dizendo aqui que quando Deus olha para nós, Ele olha para nós com o mesmo amor que Ele olha para Jesus. Jesus está dizendo que ao olhar para nós, Deus nos identifica não como estrangeiros, não como alguém estranho. Deus olha para nós como os olhos de um pai olha para um filho. Jesus é olhado por Deus como seu filho e ele pede: é assim que eu quero que o Senhor olhe para os meus, como se fossem filhos de Deus. Receba-os como seus filhos. Pai, versículo 24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo como eu estou e que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Versículo 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e eles sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu esteja neles, ou eu neles esteja. E assim Jesus demonstra com um coração sacerdotal e sacrificial de que o seu grande desejo é que sejamos um com o Pai, que estejamos com Deus e que a nossa identidade com Deus seja plenamente mudada. Essa é uma oração um tanto quanto curta, é uma oração bastante pontual, é uma oração bastante incisiva, mas ela é uma oração que demonstra claramente quem Jesus é, porque Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Cordeiro Santo que se coloca em sacrifício. A função do sumo sacerdote era essa, do seu modo e dentro daquilo que lhe cabia à época, fazer a ponte entre Deus e os homens e entre os homens e Deus. Jesus fala: eu faço perfeitamente a ponte. A ponte que eles faziam antes era temporária, era pontual, era momentânea. A ponte que estabeleço com Deus nesta caminhada é uma ponte eterna, uma ponte com bases sólidas, é uma ponte baseada no sacrifício puro, no sacrifício pessoal planejado desde antes da existência do mundo, antes de que houvesse a criação do mundo. Eu já amava o mundo, já amava aqueles que pertencem ao Senhor e que o Senhor iria me dar, e sabia que mais cedo ou mais tarde seria necessário sacrifício. Jesus, em momento nenhum,
negou-se a sacrificar-se por nós, porque ele sabia que as funções de sumo sacerdote do templo maior seriam necessárias, isso seria necessário. Por isso ele externa essa oração, que para mim é preciosa. Eu entendo o valor da oração do Pai Nosso, entendo o quão preciosa ela também é, mas essa oração do sumo sacerdote, ela revela o plano de Deus por completo. E a minha oração nesse dia é que essa oração do sumo sacerdote ela possa se aplicar sobre a sua vida. Jesus é muito claro aqui ao pontuar que essa oração ela se aplica àqueles que ouviram a voz de Deus através da palavra de Deus e compreenderam que aquilo se aplica à sua vida. O meu grande desejo é que isso aconteça com você também. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos a vida de quem está assistindo esse estudo. Que o Senhor possa estar tocando o coração deles, que o Senhor possa estar tocando a mente de cada um, para que reconheçamos o papel de Cristo no grande plano divino, que nós reconheçamos a ordenança do Senhor sobre a vida de Cristo e a expiação do pecado que recebemos de Cristo ao colocar-se como o mais perfeito e o mais altivo sumo sacerdote. Que nós recebamos do Senhor a tranquilidade de termos os nossos pecados perdoados e que assim como na oração de Jesus nós possamos permanecer nesse mundo, mas com o grande intuito de fazer o seu nome ser glorificado, que no tempo que nós estejamos aqui, seja ele curto ou longo, que a nossa vida seja um testemunho das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós por meio de Cristo Jesus. Eu desde já agradeço e abençoo a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter acompanhado o nosso estudo até aqui. Se você achou essa mensagem relevante, compartilhe ela com seus amigos, envie ela para mais pessoas, faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas e que a mensagem do sumo sacerdote chegue ao coração de outras pessoas também. Agradeço por você ter nos acompanhado e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.